Boa tarde a todos. Buenas tardes a todos. O que a gente vai fazer é estudar o assunto, pelo menos a intenção é estudar o assunto do profeta que está entre nós. Lo que nosotros vamos a hacer es estudiar, o por lo menos intentar estudiar el asunto del tema del profeta que está en medio de nosotros. Então, eu vou ter cerca de 6 apresentações, perdão. Yo voy a hacer 6 presentaciones, probablemente. As duas de hoje, provavelmente eu vou dar uma introdução sobre onde estamos no movimento. En las 2 de hoy, yo voy a dar una introducción sobre dónde estamos nosotros ahora en el momento. Amanhã eu vou falar dos profetas e como eles desenvolvem um papel pela história bíblica. Mañana yo voy a hablar de los profetas y el papel que desenvuelven en la historia bíblica. E no último dia, as duas últimas apresentações, eu vou apresentar o assunto de como os profetas se manifestam nos nossos dias. En las últimas 2 presentaciones yo voy a presentar el asunto de cómo los profetas se manifiestan en nuestros días. Esse tema, ele é muito, ele se alinha muito com o tema que o irmão Marcos está apresentando da organização. Este tema es un tema que se alinea mucho al tema del hermano Marco, que él está presentando, el tema de la organización. Então, se vocês assistem ambas as apresentações, eu acho que vai ser de maior proveito. O sea que si ustedes asisten a ambas presentaciones va a ser de mayor provecho para ustedes. Ok. Presente momento no movimento, ou o momento que nós estamos hoje, En el momento que nosotros estamos hoy, a gente tem feito um trabalho, e eu acredito que um trabalho bem sucedido, estamos haciendo un trabajo, y yo creo que es un trabajo bien sucedido, de contar como começou esse movimento. de contar cómo fue el comienzo del movimiento. Quando a irmã White fala da controvérsia no que diz respeito à plataforma da verdade, Cuando la hermana White habla de la referencia en cuanto a la construcción de la plataforma de la verdad, ela identifica um grupo que sai da plataforma da verdade. ella habla de un grupo que sale de la plataforma de la verdad. E as pessoas que ficam na plataforma têm que contar de novo a história que levou eles até ali. Y las personas que quedan en la plataforma tienen que contar de nuevo la historia de cómo ellos llegaron a ese lugar. E quando eles contam a história, as pessoas que estavam fora, elas começam a retornar. Y cuando ellos cuentan la historia, las personas que salieron, ellas comienzan a regresar. E não acho que é coincidência que nas últimas semanas a gente tenha ouvido, vez após vez, Y no es una coincidencia que en las últimas semanas nosotros hemos oído que vez tras vez de pessoas voltando e se juntando de novo a esse movimento, pessoas que fizeram parte do movimento há algum tempo atrás e agora estão voltando. que de personas que han salido del movimiento y que ahora están regresando nuevamente al movimiento. E a razão por que nós precisamos contar isso, La razón por la que nosotros precisamos contar esa historia, ou melhor, recontar essa história, o mejor, recontar la historia, é devido às heresias ou às falsas ideias que chegaram dentro desse movimento nos últimos anos. es debido a las herejías o falsas historias que llegaron al movimiento en los últimos años. E junto com essa controvérsia, Y yo estoy con ese conflicto. O Senhor nos abriu ou nos apresentou de uma forma como a gente não tinha visto antes, Que el Señor nos abrió, nos presentó, nos ha mostrado de una manera que antes nosotros no habíamos visto. o que a gente chama hoje do modelo da agricultura. Lo que nosotros llamamos ahora el modelo de la agricultura. É por essa razão que a gente vai começar tratando um pouco do modelo da agricultura. Es por esta razón que nosotros vamos a comenzar tratando nuevamente el modelo de la agricultura. A linha de Marcos 4, La línea de Marcos 4, a linha de Mateus 13, são basicamente a mesma parábola, só que elas manifestam aspectos diferentes. y la línea de Mateo 13, que son prácticamente la misma parábola, solo que ambas manifiestan un aspecto diferente de la historia. A razão porque Cristo tem que contar
tantas parábolas con aspectos diferentes, la razón por la cual Cristo tenía que contar las parábolas, diferentes parábolas con aspectos diferentes, é porque as parábolas são histórias naturais, são histórias da natureza, es porque las parábolas son historias naturales, son historias de la naturaleza, que precisam ser forçadas por um modelo real, um modelo na vida real onde nós vivemos. que precisan ser forzadas al modelo real, al modelo natural en que nosotros vivimos. Então, quando a gente tem a parábola de Marcos 4, Entonces, cuando nosotros vemos la parábola de Marcos 4 e a gente traz também a parábola de Mateus 13, y traemos la parábola de Mateo 13, a razão por que precisamos fazer isso é que unicamente a parábola de Marcos 4 não identifica todos os aspectos na vida real. E a gente traz então a Mateus 13 para aumentar as informações. la razón por la cual que nosotros necesitamos traer Mateo 3 y Mateo 4 es que Mateo 4 no dice toda la historia y necesitamos traer Mateo 13 para completar algunos aspectos de esa historia. Ok, vamos abrir Marcos capítulo 4, verso 28. Vamos a abrir Marcos capítulo 4, versículo 28. Vou ler em português e também vai ser lido em espanhol. Va a ser leído en portugués y también en español. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. En español dice así: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Ok, então o que a gente tem nessa parábola é uma sequência em 3 etapas. Lo que nos enseña esta parábola es una secuencia en 3 etapas. A parábola omite o semear do grão. La parábola omite la fase donde se siembra el grano E mais do que isso, também omite a parte de preparação do solo. y también omite la parte de la preparación del suelo. Porque não seria fácil, ou esse modelo, na verdade, só consegue ilustrar esse processo quando a gente vai fazer a aplicação na vida real. Lo que pasa es que ese modelo no consigue ilustrar toda la historia, solamente la parte final de ese proceso. Ok, então, o que a gente tem primeiro é a erva, Entonces lo que nosotros tenemos primero es la hierba, depois a gente tem o fruto e o fruto cheio. después tenemos el fruto y después tenemos el fruto lleno. Ok? E agora a gente vai ilustrar essa mesma história com a parábola de Mateus 13, a parábola do trigo e do joio. Y ahora nosotros vamos a ilustrar la misma historia en la parábola de Mateo 13 del trigo y la cizaña. Antes de fazer isso, só quero terminar um comentário sobre essa parábola. Antes de hacerlo, yo quiero terminar el comentario de esta parábola de Mateo 4. Que uma vez que o fruto está pronto, é metido a foice, e então feita a colheita. Que una vez cuando el fruto está pronto, entonces viene la cosecha. Certo. Vamos então abrir Mateus capítulo 13. Entonces vamos a Mateos capítulo 13, Nos versos 24 versículo em 20 diante. 24 en adelante. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente em seu campo. Les refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. E quando a erva cresceu, frutificou, e apareceu também o joio. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, semeaste tu também no teu campo? Não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Ok, eu quero que a gente veja aqui Ok, yo quiero que la gente vea aquí
é que o reino dos céus, Jesus está ilustrando como funciona o reino dos céus. Que el reino de los cielos, Él está ilustrando, perdón, Como funciona o reino dos céus. dos cielos. Aham. Lo que nosotros estamos mostrando es cómo funciona el reino de los cielos. Ok. Ele diz, é como um homem que vem no campo, Él dice que es como un hombre que viene al campo, semeia boa semente, siembra buena semilla, assim como a gente tem ilustrado na parábola anterior a semente que vai crescer até produzir frutos. así como es ilustrado en la parábola anterior de Marcos 4, que va a crecer y va a dar buen fruto. Esse homem semeia a semente e se retira e deixa os servos cuidando. Ese hombre siembra una semilla y se retira y deja a los siervos cuidando. Então a gente tem a semente aqui. Entonces tenemos la semilla aquí. E o que os servos fazem? ¿Y qué es que los siervos hacen? Eles dormem, ok? Ellos duermen. Eles deviam estar vigiando, mas eles dormem. Ellos deberían estar vigilando, mas ellos duermen. Okay? Aqui a gente tem o servo, que deviam estar fazendo um trabalho, mas fecham seus olhos e não podem ver. Ahí está el siervo, ellos deberían estar haciendo un trabajo, mas ellos duermen, cierran los ojos y no pueden ver. E quando eles dormem, o que acontece? Y cuando ellos duermen, ¿qué es lo que pasa? Vem um inimigo O el enemigo viene e semeia uma semente boa ou ruim? y siembra una simiente buena o mala. Mala, certo? Mala, ¿verdad? Semente ruim. Então a gente tem duas sementes agora no campo. E isso é a mesma história. Todavia, essa história não consegue ilustrar todos os aspectos da vida real. Esas dos son las mismas historias. Tenemos ahora dos simientes, pero esta historia no consigue ilustrar todos los aspectos de la vida real. Então a gente tem a semente que é boa Entonces tenemos una simiente que es buena, una semilla, e uma semente que é ruim. y una semilla que es mala. Ok? O que acontece em seguida? ¿Qué es lo que acontece después? Não na parábola, talvez, mas... Sim, na parábola. O que acontece em seguida com a semente? En la parábola, ¿qué es lo que acontece siguiendo después de la semilla? Essa semente vai crescer e vai se tornar o quê? Una hebra. Vai se tornar erva, certo? Esa semilla va a crecer y se va a volver una hierba, una hebra. O que dizer da outra semente? ¿Y qué es lo que va a pasar con la otra simiente? Vai parecer como? Uma erva, certo? Mas también ella va a aparecer y va a crecer como una hierba, como una hebra. Mas agora os servos estão acordados. Mas ahora los siervos están despiertos Eles têm seus olhos abertos. y tienen los ojos abiertos. Okay? E quando eles olham para a lavoura e olham para as plantas, o que eles veem? Mas cuando ellos miran para el campo, para donde están las plantas, ¿qué es lo que ellos ven? Como se parece essa planta? ¿Cómo que se parece esa É planta? boa ou ruim? ¿Es buena o es mala? Es buena. Boa, certo? Es buena. O que dizer dessa planta? ¿Y qué dice esa planta? Boa ou ruim? ¿Buena o mala? Boa. Eles não conseguem ver a diferença. Ellos no consiguen ver diferencia. São duas plantas distintas, mas parecem idênticas. Son dos plantas diferentes, pero parecen muy similares. Ok? E a planta vai crescer. Entonces la planta va a crecer. Ok? Tem diferença entre as duas? ¿Tiene diferencia entre las dos? Mesma coisa. As Lo duas mismo. plantas estão crescendo juntas. E como que o servo trata cada uma das plantas? Las dos plantas están creciendo juntas, mas ¿cómo es el siervo? ¿Cómo trata las diferentes plantas, las dos plantas? Igual. Igual. Não muda a mesma quantidade de água que ele dá para uma das plantas, ele dá para outra. Él no cambia, la misma cantidad que da de agua para una planta la da también para la segunda. A mesma quantidade de nutrientes que ele alimenta essa planta, ele alimenta a outra planta. Así como él abona la tierra, también abona la primera planta y abona también la segunda. Mas o que essa parábola ensina no próximo passo?
Mas, ¿qué es lo que esta parábola enseña en el siguiente paso? Que a gente vê nessa parábola que no terceiro passo a planta vai dar frutos agora. Lo que nosotros vemos que en el tercer paso esta planta ya va a dar fruto ahora. Eu vou ilustrar de uma forma exagerada, mas a ideia é justamente essa. Aqui a gente tem uma planta. Yo voy a ilustrar de una manera exagerada, pero esta es la idea. La idea es que se perciba. E ela tem frutos. Esta es una planta que ahora tiene frutos. Okay? E agora a seguinte planta. Y ahora la siguiente planta Também tem fruto, mas elas são diferentes. más la segunda planta también tiene fruto, más su fruto es diferente. Eu vou colocar um marco de separação aqui. Ahora yo voy a colocar un marco que separa ahí. Porque agora quando o servo olha para as plantas, o que ele vê? Porque ahora cuando el siervo ve las plantas, ¿qué es lo que él ve? Diferença, certo? Ve la diferencia, Ele ¿verdad? olha para o trigo e fala, ok, isso é trigo, mas quando ele olha para outra planta, ele claramente identifica quem é joio. Mas él ve para el trigo y él distingue claramente, este es el trigo, pero ve el fruto de la otra planta y él dice, no, esto es cizaña. Então ele vai para o mestre e fala, Senhor, o Senhor plantou boa semente, mas agora a gente identifica que tem joio. Entonces va para donde su señor y le dice, Señor, pero si usted plantó buena semilla, mas ahora ¿por qué nosotros tenemos cizaña? Okay? E o homem diz, foi o inimigo quem fez isso. Y su señor le dice, fue el enemigo quien hizo eso. E os servos perguntam, quer que a gente arranque o joio? Y entonces el siervo pregunta, Señor, ¿usted quiere que nosotros arranquemos la cizaña? E ele diz, não, você precisa esperar até a colheita. Entonces el Señor le dice, no, usted necesita esperar hasta la cosecha. Ok? Eles vão precisar esperar até esse ponto antes de fazer qualquer coisa. Entonces ellos necesitan esperar hasta ese punto antes de hacer cualquier cosa. A minha pergunta é, eles são aptos para distinguir entre quem é joio e quem é trigo nesse ponto? Mi pregunta es si los siervos están aptos para distinguir quién es trigo y quién es cizaña en este punto. Aquí. Não, perdão, aqui, nesse ponto para frente, será que eles já podem distinguir o que é joio e o que é trigo? Perdón, en este punto para el frente. Claramente eles podem distinguir. Claramente. Claramente ellos lo pueden distinguir. Ok? O que eu quero que a gente tenha em mente, e tenha isso de forma clara em mente, Lo que yo quiero que ustedes tengan esto en la mente de una manera clara é que embora a gente ainda não esteja na colheita, aunque ahora no estén en la cosecha, já é possível ver a diferença entre o que é verdade, o que é genuíno e o que é falso. que ya es posible nosotros en este punto ver lo que es verdad, lo que es falso, lo que es genuino, lo que es una copia. E a gente está nesse momento, a gente está vivendo isso na vida real, nesse movimento. Y nosotros estamos en ese punto, estamos en la vida real viviendo esta etapa. Por muito tempo a gente passou por esse processo onde a gente olhava e não conseguia ver nenhuma distinção entre verdade e erro, entre quem ensina verdade e quem ensina erro. Por mucho tiempo nosotros estamos en este proceso donde nosotros no conseguíamos ver o distinguir quién era el quien enseñaba errado y quién enseñaba correcto. Mas chegou ponto onde estava claro os ensinos e os frutos de cada uma das duas classes. Mas llegamos a un punto donde ahora nos es claro ver qué es lo que se enseña correcto y lo que es errado, cuáles son las enseñanzas correctas y erradas. E o servo agora pode olhar e dizer, Senhor, eu já sei quem é o trigo e quem é o joio. Quer que eu arranque o joio? Y ahora el siervo, él puede ver y puede decir, Señor, yo ya sé cuál es el trigo, ya sé cuál es la cizaña. ¿Usted quiere que yo arranque la cizaña? E o mestre diz, não, você vai esperar até a colheita. Entonces el Señor le dice, no, usted va a esperar hasta la cosecha. Mas uma coisa tem que ficar clara, então. Mas una cosa tiene que quedar clara entonces, Que já é possível ver os frutos. que ya nos es posible ver el fruto. Ok? E aqui eu quero introduzir mais algumas
algumas informações sobre como a gente está, em que momento a gente está nesse movimento. Mas ahora yo quiero introducir unas informaciones sobre cómo es que nosotros estamos en ese momento. Quando a gente olha para esses dois grupos, Cuando nosotros miramos para estos dos grupos, a gente precisa escolher. nosotros necesitamos escoger, elegir. E agora eu vou mudar o nome dos dois grupos de trigo e joio para falso profeta e verdadeiro profeta. Y ahora nosotros vamos a mudar el nombre de trigo y cizaña y lo vamos a llamar el profeta y el falso profeta. Porque, para deixar isso claro, eu vou colocar no quadro. Aqui a gente tem o trigo. Para dejar eso claro, él lo va a colocar en un cuadro y ahí nosotros tenemos el trigo. E esse é o verdadeiro profeta. Y ese es el verdadero profeta. E também temos Cizaña. Sí. o joio. No, cizaña. Con I. Ok. I, cira. A, N, A. O joio e o trigo. O trigo e o joio. El trigo y la cizaña. O trigo é o verdadeiro. El trigo es verdadero, el verdadero profeta. Que produz o verdadeiro fruto. El que produce el verdadero fruto. E a cizaña é o falso, não deveria estar lá. Y la cizaña es el falso, el que no debería estar ahí. É o falso profeta. Ese es el falso profeta. Esse é um dos assuntos que a gente devia dar mais atenção. Ese es el asunto que nosotros vamos a dar más atención. E quando os discípulos perguntam para Jesus como vai ser nos fins dos tempos, Cuando los discípulos preguntan a Jesús cuáles van a ser las señales del fin de los tiempos, ele gasta quase que todo o sermão dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas. él pasa casi todo el sermón diciendo precavidos con el falso profeta. Você não pode ver quem é o falso profeta. Usted no puede ver quién es el falso profeta. Se você não pode, você não vai conseguir tomar cuidado de que eles vão ensinar. Si usted no puede ver quién es el falso profeta, usted no va a tener cuidado de qué enseñanzas va a recibir de ellos. Então tem um momento que você precisa ver quem é o verdadeiro e quem é o falso. Entonces va a haber un momento en el que usted necesita ver quién es el verdadero y quién es lo falso. Porque na colheita Porque en la cosecha vai ser feita uma decisão va a ser hecha una decisión e é tarde demais para decidir. y va a ser tarde de más para decidir. Ok? Uma outra forma como a gente chama esses ensinos falsos nos dias presentes Otra forma que tenemos para llamar las falsas enseñanzas en nuestros tiempos, a gente chama isso de ômega, apostasia ômega. nosotros llamamos la apostasía omega. Ok? Então, esse é um dos assuntos que se tornaram verdade presente e precisam ser trazido de novo para nosso movimento hoje. Este es uno de los asuntos que se tornaron verdad presente y necesitan ser traídos para nosotros ahora, en estos momentos. E a realidade agora é: Y la realidad ahora es, as pessoas estão ou passaram muito tempo ouvindo para os dois, olhando para os dois para tentar discernir o que é verdade e o que é erro. que las personas pasaron mucho tiempo mirando hacia los dos, el falso y el verdadero profeta, para distinguir cuál es el verdadero y cuál es el falso. E quando eles olham para o verdadeiro e falam: ok, eu entendi o seu ponto. Y cuando ellos miran hacia el verdadero profeta, ellos dicen, ok, hermano, yo entendí su punto. Sua mensagem é muito forte. Su mensaje es muy fuerte. Eu vejo luz e poder. Yo puedo ver mucha luz y mucho poder. Agora, o que acontece quando eles olham para o falso? Mas, ¿qué es lo que acontece cuando ellos miran al falso profeta, escuchan al falso profeta? O que acontece quando eles olham para aquilo que a gente chama de apostasia ômega, ou a última apostasia? ¿Qué es lo que acontece cuando ellos miran para lo que es la apostasía omega o la última apostasía? Será que eles conseguem ver poder e luz? ¿Será que ellos consiguen ver poder y luz? Ok? Sim, a resposta é sim, eles veem poder e luz. Sí, la respuesta es sí, ellos ven poder y ven luz. Então eu vou deixar uma pergunta. Entonces voy a dejar una pregunta. Como a gente se protege de distinguir entre os dois? Porque ambos têm poder e luz. E eu vou mostrar isso. Entonces nosotros cómo nos podemos proteger porque ambos tienen poder y tienen luz. Y él ahora va a demostrar eso. Antes de demonstrar, vamos ler. Eu vou demonstrar que ambos têm poder e luz. E antes de demonstrar como nos proteger,
Ahora yo les voy a demostrar que ambos tienen poder y luz y les voy a demostrar cómo es que nosotros debemos protegernos. Então vamos fazer isso. Vamos abrir primeiros escritos, Entonces vamos a abrir primeros escritos, página 55. página 55. En español. Só um minutinho. Existe o contexto aqui é sobre as pessoas que entram com Jesus no santuário. Aquí está en el contexto sobre las personas que entran con Jesús en el santuario. Okay? Então existe um grupo que dirige seus olhos e estão olhando para Jesus. Entonces hay un grupo que está puesto los ojos y mirando hacia Jesús. Okay? E a irmã te diz, no final do parágrafo, diz, os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a Ele no Santíssimo e oravam. La hermana White dice en la parte final del párrafo, Só um minuto. 45. Aqui. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad, aquí voy por mi padre, voy a mi padre. Aqui. Los que se levantaram. Oh, perdón. Dice así, en el párrafo entre las líneas del medio, dice, los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Meu Pai, dá-nos teu Espírito. Não está igual. Aquí. Aqui. Mas no dice eso. Ok. Mi Padre, dá-nos teu Espírito. Padre mío, danos tu espíritu. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. E nesse sopro havia luz, Y en ese soplo había luz, poder, poder, muito amor, mucho amor, gozo e paz. gozo y paz. Ok? Então a gente tem dois grupos. Entonces tenemos dos grupos. A princípio de ilustração eu vou colocar aqui, alinhar com esse grupo aqui, o trigo. Al principio voy a colocar aquí y voy a alinear con el grupo del trigo primeramente. Okay? E o que eles têm é poder, Lo que ellos tenían es poder, luz, luz, ok, o que mais? amor, Amor, gozo y paz. gozo e paz. ¿Puedo explicar eso, lo de que no está en español claramente? A mesma coisa, em espanhol? No, no está. Não? Esta frase, esta última frase fue quitada del español, pero la podemos ver en el inglés, en el original. Então, essas são as características desse primeiro grupo. Entonces esas son las características del primer grupo. Okay. Agora a gente vai ver uma distinção com um outro grupo. Ok, entonces vamos a ver una distinción con el otro grupo. Tá certo? Ok. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Ellos no sabían que Jesús lo había dejado. Satanás parecia estar junto ao trono procurando conduzir a obra de Deus. Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. Satanás inspirábales una influencia malévola. Nela havia luz e muito poder. En ella había luz y mucho poder, Mas não havia suave amor, gozo e paz. pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Okay? O que esse grupo recebe é poder, Lo que este grupo recibe es poder,
e luz, y luz. mas não recebe amor, gozo e paz. Pero él no recibe amor, gozo y paz. O que é amor, gozo e paz? ¿Qué es amor, gozo y paz? Frutos do Espírito, certo? Estos son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Eu não lembro a passagem, eu acho que é Gálatas 6. Em Gálatas descreve os frutos do Espírito. Yo no recuerdo el pasaje, pero estoy seguro que en Gálatas menciona los frutos del Espíritu Santo. Isso é Gálatas 5. Gálatas 5. Lá tem amor, gozo e paz como frutos. Él habla de amor, gozo y paz como los frutos del Espíritu Santo. Isso são frutos. Frutos do Espírito. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Ok? Então, o que esse grupo tem são frutos em comparação quando a gente... O que esse grupo tem são frutos. Lo que ese grupo tiene es frutos. E esse grupo não tem frutos. Y ese grupo no tiene frutos. Então, quando a gente olha para a parábola, Y cuando nosotros miramos hacia la parábola, a gente vê que até o momento onde se manifestam os frutos, hasta el momento en que se manifiestan los frutos, não se pode distinguir quem é trigo e quem é joio. nosotros no podemos distinguir quién es trigo y quién es cizaña. Mas uma vez que os frutos se manifestam, Mas cuando los frutos se manifiestan, o servo olha el siervo ve, e agora ele pode distinguir quem é joio e quem é trigo. y ahora el siervo puede distinguir quién es trigo y quién es cizaña. Então é preciso a gente ter isso fixo em nossas mentes. Nosotros necesitamos tener eso claro y fijo en nuestra mente ahora. Ok? Para nos proteger do perigo. Para nosotros protegernos del peligro, Porque se a gente só olhar para a mensagem que cada uma dessas duas vozes tem, nosotros necesitamos mirar para el mensaje y que cada uma das duas vozes tem, a que cada una de las dos voces tiene, e não conseguir ver que a gente pode distinguir os frutos, a mensagem por si só pode nos enganar, porque ambos têm uma mensagem. nosotros necesitamos aprender y ver cuál es el grupo que tiene frutos, porque el mensaje por sí solo tiene poder y tiene luz y nos pueden engañar ambos mensajes. Então, a gente vai passar um tempo olhando o que a gente deve fazer para distinguir entre qual mensagem é verdadeira e qual é falsa, porque ambas parecem boas. Entonces nosotros vamos a pasar un tiempo para poder ver y distinguir cuál de los dos mensajes es el verdadero, porque ambos tienen poder y luz. Parecem boas. Cosas buenas y cosas malas. Parecen buenos ambos. Ambos usam linha sobre linha. Ambos método. usan el método de línea sobre línea. Ambos usam símbolos que aparecem desde que Esdras 7:9, por exemplo, foi aberto para esse movimento. Ambos usan símbolos desde que Esdras, capítulo 7, versículo 9, fue abierto para ese movimiento. Ambos parecem estar falando da mesma coisa quando a gente olha para as linhas, Ambos parecen estar hablando de la misma cosa cuando nosotros miramos a la línea, mas existem distinções. pero existen diferencias. Ok? A gente vai agora ler alguns textos do Espírito de Profecia. Ahora nosotros vamos a leer algunos textos de Espíritu y Profecía. A gente vai ler Testemunhos para a Igreja, volume 5. Vamos a leer Testimonios para la Iglesia, volumen 5. No português, a página é 706. En, E no espanhol, a página é 661. en español es Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 66, párrafo 1. Eu vou ler o parágrafo em português e depois vai ser lido o parágrafo em espanhol. Yo voy a leer el párrafo en portugués y después en español. Okay. Pela fé, devemos contemplar o além e tomar posse do penhor de Deus quanto ao desenvolvimento de nosso intelecto, unindo com as divinas as faculdades humanas e pondo em contato direto com a fonte da luz todas as faculdades da alma. Poderemos regozijar-nos por tudo que, nas providências de Deus, se nos tornou objeto de perplexidade. Coisas difíceis de compreender encontrarão a explicação. E onde nossa mente finita só descobriu confusão e propósitos fracassados, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Diz o apóstolo Paulo:
Agora vemos por espelho em enigma, mas nós veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. En español dice, por la fe debemos mirar al más allá y aceptar la promesa de Dios, de que el intelecto crecerá y las facultades humanas se unirán con las divinas, de modo que toda potencia del alma será puesta en contacto directo con la fuente de la luz. Podemos regocijarnos de que todo lo que nos dejó perplejos en la providencia de Dios será entonces aclarado. Las cosas difíciles de comprender se explicarán y donde nuestra mente finita descubría tan solo confusión y propósitos incoherentes, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Dice el apóstol Pablo, ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. No espanhol, a tradução da palavra penhor é muito boa. ¿Cuál es peño? Promessas. En español, la traducción de la palabra peñor en portugués, en español es promesa, es muy buena. Porque a gente entende, talvez, algumas pessoas talvez entendem que penhor é promessa, mas no espanhol está bem claro que pela fé nas promessas... Algunas palabras como peñor, por ejemplo, traducidas en español, entienden que es promesa, pero en español está claramente dicho, el que tiene fe en las promesas, O que vai acontecer com essa pessoa? ¿qué es lo que va a acontecer con esa persona? Vai acontecer uma união Va a haber una unión en ella, entre o divino e o humano. entre lo divino y lo humano. É pela fé na promessa. Es por la fe en las promesas. No momento que quando você tem fé na promessa, o humano e o divino vão se combinar. En el momento en que usted ponga su fe en las promesas, lo humano y lo divino se han de combinar. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en la mente. Ok? O texto diz mais coisas. El texto dice más cosas. Ok? O texto diz que durante esse processo vão haver perplexidades. El texto dice que durante ese proceso va a haber perplejidades, Coisas difíceis de se entender. cosas difíciles de entender. Mas se a gente tiver fé e esperar, essas coisas vão ser explicadas. Mas si usted tiene fe y esperanza, las cosas serán explicadas. E onde nossa mente finita só descobriu confusão e propósitos fracassados, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Y donde nuestra mente infinita solamente descubrió confusión y propósitos incoherentes, nosotros veremos la más perfecta armonía. Como Paulo diz, aquilo que nós vemos por espelho em enigma, Como Pablo dice, lo que nosotros ahora vemos por el espejo en enigmas, nós vamos ver claramente, face a face. nosotros vamos a ver claramente, cara a cara. Aquilo que a gente conhece em parte, a gente vai ver como é o real. Nosotros lo que conocemos en parte lo vamos a ver como lo que es realmente. Mas para isso a gente precisa ter o discernimento correto nessa história. Mas para que eso acontezca, nosotros necesitamos comprender correctamente lo que acontece en esta historia. Se a gente não tiver fé nas promessas, Si nosotros no tenemos fe en las promesas, a gente só vai ver confusão e não vai ver esperança nenhuma. nosotros solo vamos a ver confusión y no vamos a ver esperanza alguna. E é aí que começam os problemas nas pessoas que uma vez professaram fé e agora elas, eu diria, perderam a sensibilidade e se configurou no joio, como diz a parábola. Aquellas personas que atendieron ese mensaje, vieron y oyeron ambos mensajes, encontraron confusión y olvidaron que habían las promesas, entonces en ellos se perdieron y no pudieron ver claramente más adelante. Essa experiência é a experiência de uma vida. Esa experiencia es la experiencia de una vida. É nessa experiência que a gente vai receber o selo de Deus. En esa experiencia nosotros vamos a recibir al final el sello de Dios. E receber o selo de Deus é um processo, não é um instante. Recibir el sello de Dios no es un proceso, no es recibirlo así en un instante. Me dê um tempo que eu vou precisar achar um texto agora. Le vamos a dar un tiempo que él necesita encontrar un texto ahora.
Fechou? Ok. Primeiros Escritos, página 219, parágrafo 4. No espanhol, página 186.6. Primeiros Escritos não, eventos finais. Eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días. Aqui. ¿Lo tienes? Enquanto come o povo de Deus. Ok. Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, Luego de que el pueblo de Dios sea sellado en su frente, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não se possam ser abalados. no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Se a gente fosse no inglês, na forma como foi escrito originalmente, Si nosotros vamos al inglés, la forma en que fue escrita originalmente, diz: o selo de Deus não é um selo ou marca que pode ser visto, mas um fixamento ou settling dice que el sello de Dios no es algo que es una marca o que usted pueda ser visto, es más bien un fijamiento, un establecimiento. O que isso indica pra gente que isso é um processo de se estabelecer. Lo que eso nos indica a nosotros es que ese es un proceso en donde usted se puede establecer. Isso começa e vai ter um fim, não no mesmo instante. Eso comienza y va a tener un fin, Não no mesmo instante vai ter no um en fim. el mismo instante. É um processo, Es un proceso. ok? Uma forma de ilustrar isso, Una forma de ilustrar eso, se você tem um recipiente com água, si usted tiene un recipiente con agua, você tem um saco de areia ou, eu diria, y usted tiene un saco de arena você entorna a areia dentro desse recipiente com água, entonces usted coloca la arena dentro del recipiente con agua se você puder olhar com uma lupa, y usted puede ver con una lupa, a gente vai perceber que os grãos mais robustos, os grãos maiores de areia vão se achar lugar no fundo de forma bem rápida. usted va a ver que los granos más pesados de la arena, ellos van a caer rápidamente al fondo y se van a establecer inmediatamente. Ao passo que as partículas pequenas, Pero en cambio las partículas pequeñas, elas ainda estão se estabelecendo, mas elas ainda não chegaram ao fundo. ellas todavía están estableciéndose, mas ellas todavía no llegaron hasta el fondo. Precisa de tempo para isso, Necesita un tiempo para eso. ok? E assim a nossa vida também. Y así también en nuestra vida. Esse estabelecimento é um estabelecimento na verdade. Ese establecimiento es el establecimiento en la verdad. E o que a verdade é nessa pequena parábola que eu estou contando, Y la verdad, lo que está en esa, o que é a verdade nessa pequena parábola que eu estou contando, lo que es la verdad en esa pequeña parábola que él está contando, é a areia es de la arena que vai ser colocada no seu coração que va a ser colocada en su corazón e aos poucos vai chegar ao fundo. Aos poucos vai chegar ao fundo. Que a unas pocas cosas han de llegar al fondo, Vai achar uma morada e vai se estabelecer lá de uma forma que não possa ser movida mais. va a llegar y va a obtener un lugar especial en su corazón y se va a establecer ahí de manera que no puede ser movida fácil, Uma outra nunca forma más. de ilustrar isso é a semente do Evangelho, Otra forma de ilustrar eso es con la semilla del Evangelio, que é plantada no solo do coração, que es plantada en el suelo del se corazón, desenvolve até dar frutos, que se desenvuelve y hasta que da frutos e está pronto para a colheita. y está pronta para la cosecha. Ok? Vamos voltar para o texto.
cosecha. A gente vai voltar agora. Vamos a voltar E a ahora. gente vai continuar lendo o que a gente leu até aqui. Mas Nosotros vamos a continuar leyendo lo que leímos hasta aquí. a coisa que eu queria tirar do texto de Testemunhos para a Igreja do volume 5 Lo que yo quería rescatar del texto de Testimonios para la Iglesia, volumen 5, é que, mediante essas perplexidades, é que aparecem o joio, que não estão prontos para lidar com a crise vindoura. que mediante esas perplejidades, estas dificultades, cuando aparece el yo-yo, nosotros es que vamos a estar pronto cuando venga la crisis venidera. Então, a gente vai ler o parágrafo seguinte. Entonces vamos a leer el párrafo siguiente. No português, página 706, parágrafo 2, e no espanhol, 661, parágrafo 2. Okay. Pedro exorta os irmãos: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre que o povo de Deus estiver crescendo em graça, obterá constante uma compreensão mais clara em sua palavra. Há de distinguir mais luz e beleza em suas sagradas verdades. Isso se tem verificado na história da Igreja em todos os séculos e assim continuará até o fim. Mas à medida que a verdadeira vida espiritual declina, tem sido sempre tendência a cessar o crente de avanço no conhecimento da verdade. As pessoas ficam satisfeitas com a luz já recebida da palavra de Deus e desistem de qualquer posterior estudo mais profundo das Escrituras, tornando-se conservadores e procuram evitar a discussão do assunto. Pedro exhorta a sus hermanos a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre que los hijos de Dios estén creciendo en la gracia, obtendrán de continuo una comprensión más clara de su palabra. Descubrirán nueva luz y hermosura en sus verdades sagradas. Tal ha sido el caso de la historia de la Iglesia en todos los siglos y así será hasta el fin. Pero cuando decae la verdadera vida espiritual, se propende siempre a dejar de progresar en el conocimiento de la verdad. Los hombres se satisfacen con la luz ya recibida de la palabra de Dios y rechazan cualquier otra investigación de las Escrituras. Se vuelven conservadores y tratan de evitar la discusión. Então as pessoas já ficam satisfeitas com a luz já recebida e vão descansar, porque eles vão esperar o futuro para resolver alguns problemas. Entonces vemos que las personas quedan satisfechas con la luz que ya han recibido y creen que ya no necesitan más y se van a descansar. Ok? A gente vai para o próximo parágrafo. Y vamos ahora para el siguiente párrafo. Ok? O fato de não haver controvérsias ou agitações entre o povo de Deus não deveria ser olhado como prova conclusiva de que todos estão mantendo com firmeza essa doutrina. El hecho de que no haya controversia ni agitación entre el pueblo de Dios no debe considerarse como evidencia concluyente de que se retiene firmemente la sana doctrina. Há razão para temer que não estejam discernindo claramente entre verdade e erro. Hay razones para creer que no disciernen claramente entre el error y la verdad. Okay? O que as pessoas fazem aqui, eles têm medo de que não seja possível discernir entre trigo e joio. Lo que hacen las personas aquí es que ellos temen de que no se pueda distinguir entre lo que es el trigo y la cizaña. Então eles dizem, vamos ficar tudo bem, porque assim é a forma mais confortável. Entonces ellos prefieren y dicen, vamos a quedar todo bien porque así es mejor, es más confortable para ellos. Quando não surgem novas questões em resultado da investigação das Escrituras, quando não se aparecem divergências de opinião que instiguem os homens a examinar a Bíblia por si mesmos para se certificarem de que possuem a verdade, haverá muitos agora, como antigamente, que se apegarão às tradições, cultuando nem sabem o que. Cuando no surgen nuevas preguntas por efecto de la investigación de las Escrituras, cuando no se levanta ninguna diferencia de opinión que induzca a los hombres a escudriñar la Biblia por su cuenta para asegurarse de que poseen la verdad, habrá muchos como en los tiempos antiguos que se aferrarán a la tradición y adorarán a lo que no conocen. Ok. Se a gente for no Parábolas de Jesus, quando a irmã White comenta a parábola, essas parábolas que Jesus está colocando em lugar sobre a semeadura, Cuando nosotros vamos para la parábola de Jesús, cuando Él habla en Mateo 13 de la simiente, de la semilla que se está siendo sembrada, o que a irmã White diz sobre a parábola é
que essa parábola do semeador excitou muito questionamento entre as pessoas. Lo que la hermana White dice que esa palabra, la parábola del sembrador, ocasionó mucho cuestionamiento sobre lo que es entre as pessoas. Entre las personas, muchas preguntas entre ellos. Então, quando Jesus apresenta a parábola do semeador, as pessoas começam a questionar. Entonces, cuando Jesús presenta la parábola del sembrador, las personas empiezan a cuestionarse. E é nesse contexto que a gente está aqui, quando as pessoas têm medo da agitação que está acontecendo entre o povo de Deus e não sabem distinguir o que é erro e verdade, é porque não há nem... O texto diz, quando não surgem novas questões. Entonces, cuando las personas empiezan a preguntarse, ellos empiezan a tener miedo porque ellos dicen, entonces, no podemos nosotros distinguir cuál es el trigo y la cizaña. Y cuando no surgen nuevas questões. Cuando Elena White dice, cuando no surgen nuevas cuestiones, el resultado que provoca resultado de investigaciones. Ok, então é nesse contexto que a gente está vivendo hoje. Entonces, en ese contexto que nosotros estamos viviendo ahora, a gente vai continuar lendo alguns parágrafos mais. Nosotros vamos a continuar leyendo algunos párrafos más. Tem-me sido mostrado que muitos dos que professam a verdade presente não sabem no que creem, não compreendem as provas de sua fé, não apreciam devidamente a obra para este tempo. Homens que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar o tempo de angústia, a posição em que se encontra, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Até serem assim provados, desconheciam sua grande ignorância. E há na igreja muitos que contam por certo que compreendem aquilo que creem, mas que até surgiu uma discussão e ignoram sua fraqueza. Quando separados da mesma fé e forçados a estar sozinhos e expor por si mesmos sua crença, ficarão surpreendidos de ver quão confusas são suas ideias sobre o que têm aceito como verdade. É certo que tem havido entre nós um afastamento do Deus vivo, e ao voltar-se para os homens, pondo a sabedoria humana em lugar da divina. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen, no comprenden las evidencias de su fe, no tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba, habrán hombres que si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender y lo que creen y no se percatan de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a declararse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Lo cierto es que ha habido entre nosotros un apartamiento del Dios vivo, una desviación hacia los hombres y se pone la sabiduría humana en lugar de la divina. Okay. A palavra que eu quero pegar nesse texto é a palavra verdade presente. La palabra que yo quiero tomar de ese texto es la palabra de la verdad presente. A pergunta é, o que é verdade presente? La pregunta es, ¿qué es verdad presente? Como a gente entende verdade presente? O que é verdade? ¿Cómo nosotros entendemos la verdad presente? ¿Qué es la verdad? Como a Bíblia às vezes ilustra a palavra verdade ou verdades? ¿Cómo es que la Biblia ilustra la palabra verdad o verdades? Algumas vezes a Bíblia ilustra verdades como tesouros. La Biblia a veces ilustra la palabra verdades como tesoros. Então, eu vou ilustrar aqui nessa parte do quadro campo. Entonces yo voy a ilustrar aquí un campo. E o que eu vou fazer aqui é que aqui tem uma pilha de verdades. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, voy a poner una montaña de verdades. Esses são tesouros que foram extraídos do campo. Esos son tesoros que fueron extraídos del campo. Okay? Isso tudo são verdades. Mas a verdade presente é a verdade que está sendo encontrada agora. Todos son verdades, mas la verdad presente es una verdad que ha sido encontrada ahora. Porque é presente. Porque es presente. Então a verdade presente é a verdade que o homem que está lavrando o campo acabou de encontrar. Entonces la verdad presente es la verdad que el hombre que está labrando el campo acabó de encontrar. Então, o que ela está dizendo é,
Tem sido mostrado que muitos que professam a verdade presente não sabem o que creem, não compreendem as provas de sua fé. Entonces lo que ella está diciendo es que muchos de los que profesan creer en la verdad presente no saben lo que es la verdad presente y no comprenden y no pueden defender su fe. Então eu tenho uma pergunta, então. Entonces tenemos una pregunta en ese caso. Como que eu encontro essa verdade que é presente? ¿Cómo es que yo encuentro esa verdad presente? O que eu preciso fazer para achar essa verdade? ¿Qué es lo que yo preciso hacer para hallar esa verdad? Eu preciso de provas, eu preciso do método correto para achar essas verdades. Yo preciso de pruebas, necesito del método correcto para hallar esas verdades. Eso dije. Se a gente voltar a Mateus 13, Si nosotros vamos a Mateo 13, esse capítulo é muito conhecido pela série de parábolas que Jesus fala para as pessoas. ese capítulo es muy conocido por la serie de parábolas que Jesús habla para nosotros. Ele está o tempo inteiro tentando ensinar a mesma coisa para as pessoas. Y todo el tiempo está Él tratando de enseñarte la misma cosa. E como eu disse no início, essas duas parábolas, elas não têm acopladas nela essa etapa de preparação do solo para que a semente pudesse ser plantada. Y como vimos que en la parábola de Marcos 4 no está ilustrada todo el proceso completo de la preparación del suelo para empezar a plantar la semilla. Mas a gente obviamente sabe que para que essa semente pudesse ser plantada, precisou ser feito um processo de preparação antes. Pero nosotros sabemos que para que esa semilla pueda ser plantada necesita haber un proceso de preparación antes. Quando Jesus fala desse processo de preparação, ele fala de um pai de família que foi arar o campo. Y cuando Jesús habla de ese proceso de preparación, Él habla de un padre de familia que fue a arar el campo. E quando ele está arando o campo, o que ele encontra? Y cuando Él está arando, ¿qué es lo que Él encuentra? Encontra um tesouro. Encuentra un tesoro. Okay? Então ele precisa de um método, ele precisa de uma prova para achar esse tesouro. Entonces Él lo que necesita es un método, una prueba para hallar ese tesoro. E quando você ara um terreno, você faz isso linha sobre linha. Y cuando usted ara un terreno, usted necesita eso, línea sobre línea. Você passa o arado uma vez em uma linha reta. Usted se puede arar de una vez una línea recta. Então você volta numa outra linha paralela e ara mais uma vez. Entonces usted vuelve nuevamente en una línea paralela y ara nuevamente. Então se você quer encontrar o tesouro, que foi o que aconteceu com esse homem, entonces si usted quiere encontrar ese tesoro, que es lo que sucedió a ese hombre, você precisa usar um método correto. Usted necesita usar el método correcto. E um método é linha sobre linha. Y el método de línea sobre línea. Mas para encerrar essa hora de apresentação, mas para cerrar esta hora de presentación, só quero deixar claro que esse processo é o que acontece aqui antes de que a semente possa ser semeada. Quiero dejar claro que ese proceso acontece ahí en la fase de preparación antes de que la semilla pueda ser sembrada. E que é nesse instante ou nesse marco profético, y que en ese instante, en ese marco profético, você tem um homem, usted tiene un hombre, não é? hombre, B-R-E-M, que encontra um tesouro. que encuentra un tesoro. Então é aqui que a gente tem também o tesouro. La misma palabra. Um baú, um tesouro foi encontrado nesse momento, quando estava sendo feito esse processo de preparação. Entonces usted también tiene ahí un tesoro, un baúl que fue encontrado en ese momento cuando usted empezó el proceso de preparación. É importante a gente ter isso em mente, que o tesouro é encontrado aqui, antes de todo esse processo. Es importante tener esto en mente, que ese tesoro ha sido encontrado aquí antes de iniciar todo este proceso. Porque tudo que vai acontecer nessa história, porque todo lo que va a acontecer en esa historia depende desse tesouro que foi encontrado aqui. Depende de ese tesoro que fue encontrado ahí. Okay. Existe mais coisas que a gente quer ler, mas a gente vai encerrar agora e vai voltar na próxima hora. Hay más cosas que nosotros queremos leer, pero vamos a cerrar ahora y vamos a continuar la siguiente hora. Okay, vamos orar? Vamos a orar. Pai Celestial, queremos te agradecer por suas bênçãos, por essa hora de estudo. Padre bendito, queremos agradecerte por tus bendiciones en esta hora de estudio.
Queremos te agradecer porque o Senhor tem feito claro para nós qual é o nosso papel, qual é a nossa obra nesse momento que estamos vivendo. Te queremos agradecer porque tú has hecho claro todo esto en este momento, en esa hora en que nosotros estamos viviendo. E o Senhor possa ajudar cada um de nós a usar ou ter a compreensão correta das regras que nos permitem encontrar os tesouros. Y que tú nos puedas ayudar y a tener una comprensión correcta de las cosas que acontecen y encontramos en el tesoro. Que mediante perplexidades e dificuldades não sejamos movidos. Que en medio de las perplejidades y las dificultades nosotros seremos conmovidos. Que possamos nos apegar ao tesouro e ter fé de que é nesse tesouro que o Senhor tem. Y que nosotros nos podamos apegar al tesoro y tener fe en ese tesoro que tú tienes para nosotros. As mais preciosas verdades que nos prepara para o momento que está prestes a chegar. Que son las más preciosas verdades que nos preparan para el momento que está pronto a llegar. Este pedido em nome de Jesus Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amém. Amén.